Bem, meus senhores, vamos agora então receber o pronunciamento do Glória Ideias, que irá falar sobre Brasil. Nós que somos brasileiros, nós que almejamos dias melhores, não só para nós, mas para as gerações futuras, devemos estar atentos ao que acontece no país. E o Glória Ideias vai agora fazer uma radiografia do nosso Brasil. Vamos receber uma salva de palmas. Eu tenho exatamente 56 anos de idade. 56 anos. Desde que tenho consciência do que me cerca no nosso país, na nossa terra, desde as terras lá de cima do Acre e do estado do Acre, por favor, senhor, vamos entrar. Não vou todo mundo aí, é muito lugar, sabe? Por favor, por favor. Deixa o pessoal ficar na porta, até brincando. Eu não estou ali, não tem jeito. Eu dizia para os senhores que há meio século eu sou um observador do que se passa à minha volta. Entra governo, sai governo. Entra modelo político, sai modelo político. Entram os militares, saem os militares. Grita-se nas ruas que é preciso haver eleição. Aí eu já sou um homem adulto e vejo as eleições. Que não muda absolutamente nada. Ano após ano, estiola-se a sociedade brasileira. Eu venho assistindo e qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez intelectual é testemunha disso. Há um processo de deterioração progressiva, gigantesca, de tudo aquilo que presta na nossa terra. Destruíram em algumas décadas o processo educacional. No meu tempo, eu chegava a uma sala de aula, sentava do lado de uma criança. Eu era de origem humilde. Eu era um homem aparentemente de colégio Rondon, pacificador do norte. Estudava numa escola pública, mas ao meu lado sentava-se o filho de uma outra idade. E a escola pública era de primeira qualidade. Minha professora e a diretora do curso primário têm seus nomes gravados de forma indelével no meu espírito. Porque seus nomes eu escrevia no cabeçalho, todos os dias, ao levantar-me, colocar-me de pé e cantar o hino nacional. Eu aprendi em um curso primário distante a falar e escrever corretamente minha língua. A língua pátria, o vernáculo, porque eu tenho amor e respeito, pelo qual eu tenho uma verdadeira veneração. Naquela época, não havia ainda o INSS. Eu estou falando de modo bem pausado, porque não estou apertado numa camisa de força, tendo que falar durante um minuto, enquanto mentecapos, a minha esquerda e a direita, como lá naquele momento, falavam durante 6, 10 minutos e não diziam absolutamente nada. Estou falando pausado porque estou de tempo. Fui convidado pelo meu amigo, senhor Rafael, para fazer uma palestra para os senhores. Vamos continuar com a radiografia da nossa terra. Naquela época não existia um instituto unificado. Havia os institutos dos mais velhos do Brasil, conheceram IAPC e IAPB. Naquela época nós não tínhamos tomografia computadorizada, ressonância magnética, mas nós tínhamos um médico, tal como a professora primária, que recebia um salário digno, que era respeitado pela sociedade. Era o senhor doutor. Os tempos passaram e tanto a professora quanto o médico são dois infelizes. Falo de cátedra, porque sou médico e sou professor. Sou diplomado em ciências exatas e medicina. E sei do sofrimento colossal que tem meus colegas
uma colega médica que faz 20, 30 análises necroscópicas no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, que ganha menos que a minha secretária particular. E professoras primárias, que não ganham nem para sobreviver. Aqui no Estado, os senhores tivemos a curiosidade de checar e se ganha menos que um salário mínimo para formar crianças, para realizar a atividade mais bela, que é a formação do cidadão. Se isso ocorreu com a educação, formando legiões de pascácios, de imbecis, que portam diplomas em todos os níveis. Se isso aconteceu com a saúde pública, dando-nos um campeonato mundial em vez de chagas, fazendo com que o Brasil seja um campeão do mundo em malária, ou que seja um campeão do mundo em cristofobose sônica. Se isso aconteceu com a educação, com a saúde pública, isso também aconteceu em todas as outras esferas de atuação do setor público. A degeneração é global. Há uma expressão que eu uso quando eu falo para um público que estuda ciência, que a gente chama o aumento de entropia. Existe um índice que os engenheiros, os físicos, os matemáticos conhecem muito bem, que se chama entropia. É índice de desordem. O Brasil caminha na entropia máxima. Nada funciona. Não se sabe a quem reclamar sobre coisa alguma. Dirige-se uma pessoa ao órgão para fazer uma reclamação e volta com as mãos adorando. Quebrou-se o princípio do respeito e da autoridade em todos os níveis. Diz-se uma coisa em um nível e daqui a pouco essa mesma coisa é negada. O Poder Judiciário dá uma ordem e o outro órgão se levanta e diz: não cumpre a ordem. Invertem-se os valores. Não se sabe mais o que respeitar. Na verdade, não se respeita nem sinal de trânsito. Esse é o retrato da situação. Antes de passarmos para o projeto que quero apresentar-lhes, eu quero lhes mostrar ainda o que ocorreu do ponto de vista macroeconômico. A população não sabe. Ela é enganada desde que toca o clarim da alvorada. Ela é enganada quando ela liga para a televisão. Ela é enganada quando ela abre as páginas dos jornais, mentirosos que são, vendidos a um poder em decrepitude e decomposição absoluta. Quando eu digo que é enganado, eu vou lhes dizer por quê. E quando eu falo, eu peço sempre que gravem o que eu estou dizendo, para que ninguém se puder que desminta. Nunca fui desmentido em nada que disse. Nunca. Nesses 6 anos de trajetória, nesse processo. Na década passada, escoaram-se no nosso país. E a grande maioria dos senhores não sabe disso. Escoaram-se 100 é uma centena, 100 bilhões de dólares. Nenhum dos senhores poderia errar para mim dizer quanto é esse dinheiro. Entre nós, é dinheiro demais. Uma centena de bilhões de dólares. Foram escoados de modo oficial. Isso não é roubo não, senhor. Quem pensa fala do roubo dos roubinhos. Isso não é roubo não. Foram escoados pagando juros. E pior, não foram juros para fora da dívida externa, juros para dentro. Juros da dívida interna. O esforço, o trabalho de toda uma sociedade é desviado para uma atividade asquerosa, é repugnante, que é a atividade especulativa. Para os senhores terem uma ideia, agora, recentemente, quando esse plano que conseguiu eleger Sua Excelência, o Presidente da República, veio sorrindo, não sei de quê, o país passando fome.
sempre sorrindo. Naquela época, quando o Plano Real foi lançado, isso está no nosso livro, Sua Excelência do Presidente da República, contrariando tudo aquilo que o bom senso ditava, mas escudado que estava em um grupo de economistas que apenas repetem os titãs daquilo que vem lá de fora. Sua Excelência decretou uma taxa de juros naquela ocasião de 8,13%. Ele não era ainda presidente, era o ministro. Na verdade era quem mandava. Porque Sua Excelência, o ex-presidente, era um título conduzido por Sua Excelência, o ministro. E Sua Excelência, reparem que eu mostrar com respeito a quem tem direito. Sua Excelência tem direito. Sua Excelência pode ser impecável, mas é Excelência. E naquela ocasião, Sua Excelência determinou que a taxa de juros seria 8,13% ao mês. Eu explico para os senhores a importância disso. Porque a grande maioria de nós não tem ideia da importância disso. Quando eu digo a grande maioria de nós, eu nem incluo isso. Porque eu também, na minha profissão como médico, como professor, não estava preocupado com isso. Eu sempre pensei que a maioria dos seus meses é problema deles. Eles resolvem. Naquela época, a dívida interna, nossa, que a dívida que a nação brasileira do Tesouro tem para com os detentores dos papéis, tá? Vamos ver? Era de 57 bilhões, bilhões de dólares, títulos fora do Banco Central. 8,13% sobre isso dá 4,6 aproximadamente, 4,6 bilhões de dólares. Para os senhores terem ideia do que isso representa, eu vou agora listar o termo de comparação. Os senhores ouvem a cada instante, e essa pergunta a gente ouve em todos os lugares, nós já somos país. O Estado está falido, e todos os jornais dizem, o Estado tem recursos, não há recurso para nada, tem que vender os estatais, tem que conseguir dinheiro lá fora, temos que abrir. Vamos fazer contas bem devagar, não quero cansá-los, bem devagar. Todo o sistema de saúde do Brasil, sistema de saúde unificado, para manter funcionando de 5 mil, mais de 5 mil já, hospitais da rede pública, mais de 5 mil, para pagar todos os convênios, para manter funcionando os hospitais de pronto-socorro, postos de saúde, tudo se refere à saúde. Esse sistema de saúde gastou, no ano que antecedeu ao programa, 93, sabe quanto? 6 bilhões de dólares. O ano todo! Numa tacada, numa assinatura, e um mês foram embora. De modo subreptício, a sorrelva. Isso quer dizer a socapa, sem que ninguém percebesse. Foram embora 4,6 bilhões de dólares. Isso é um mês. Acordem, senhores! Nós estamos sendo roubados, mas os seus convívios que eles mostram, não, roubados de modo oficial. Roubados com a conivência dos meios de comunicação. Roubados com a assinatura imposta da imprensa. Mas a palavra roubada é perigosa, porque é um roubo oficial. É um roubo para a nossa. Porque dizem as autoridades monetárias do país, as taxas de juros têm que ficar altas para deter o consumo. Porque se o povo começar a comer, vai haver inflação. E o senhor, pobre cidadão, que mal come mal, o senhor é responsável pela inflação. É curioso. Desculpe, tem licença, vou te olhar. Daqui a pouco eu sou até a meia. Aí está o retrato. Rapidamente, levei 15 minutos. Razoável. Em 15 minutos eu pintei para os senhores um retrato da situação. Retrato. É claro que é um instantâneo. O ideal seria um filme. Mas é um instantâneo. Um retrato. Esta
Nenhum. Nenhum. Quando alguns tentaram, ele os reduzia à sua natural insignificância. Afundaram no oração da sua ignorância. O nosso projeto. O que é que nós pretendemos fazer com o Brasil? Comecemos por dinheiro. Sem dinheiro nada funciona. O que nós pretendemos fazer, inicialmente, é reduzir drasticamente as taxas de juros. Trazê-las, pelo menos, para aquilo que a Constituição determina. É só cumprir a lei. Antes que alguém pergunte, daqui a pouco vão ocorrer, vai haver, vão ocorrer perguntas dos senhores, mas não tirar dinheiro, vai. A taxa de juros não é determinada pelo mercado. Já discuti, foi assinada a taxa daquela ocasião. Se alguém argumentar, mas a dívida, como é que nós vamos colocar os papéis junto ao público? Fazemos, e daqui a pouco eu sou Marcos, economista, vai desenvolver, se eles quiserem, o que a gente chama securitização da dívida. Japão já fez, Estados Unidos já fez, e eles fazem 20, 30 anos. Não precisam nem disso. Então não se faz porque não se quer, não se deseja, porque senão se faria. Porque o governo é servo do capital internacional. Essa é a verdade. Servo! Então, reduzimos as taxas de juros e atuamos de modo drástico na tributação. É impossível uma empresa sobreviver com os tributos que estão. Seja na cidade, seja no campo. O Dr. Costa falou pausadamente sobre o que acontece no campo. Mas o que acontece no seu estado, com todo respeito ao senhor, não é diferente do que acontece no Paraná, do que acontece em Santa Catarina, do que acontece em Mato Grosso do Sul, do que acontece em Alagoas, do que acontece no Brasil todo. Fenômeno mesmo. Então, do ponto de vista macroeconômico, todas investidas diretas. Nós não somos de conversa fiada. Nós somos de ação plena e inequívoca. E acredito que ninguém tem dúvida quanto a isso. Em 89, antes de aparecer na tela, consciente que era eu, do que eu poderia, registrei um documento em Brasília dizendo que não seria candidato a nenhum outro cargo. Uma parte da americana. Está mentindo como qualquer outro. Não. E eu digo porque eu fiz. Porque, por melhor que seja a atuação de um deputado, e a nossa vez está o deputado, está o vereador e o candidato senador. Por melhores que sejam suas intenções, eles não têm força para mudar o sistema. Eles empurram um pouquinho, eles lutam, mas não conseguem. Nem ele nem ninguém. Só uma pessoa que pode mudar. É a sua excelência, o presidente da República, mas ninguém. Que tem poder para isso, se quiser fazer. Eu lhes falei de duas pilastras básicas. Uma, a intervenção sobre a taxa de juros. Segunda, sobre a tributação. O governo pode e deve atuar se quiser. Não fez, não vai fazer. Já existiu? Se não há interesse que seja feito. Atuando nessas duas pilastras, nós atrairemos os investimentos. O empresário terá tranquilidade para investir. Ele saberá que pode investir. Porque agora ele não pode investir. A maior parte do que ele produz volta para o volta porque os tributos são insuportáveis. E se ele precisa de capital, os bancos deixaram de ser fonte de capital, passaram a ser fonte de lucro só para eles mesmos, os bancos. Então, essas duas atitudes extremamente simples, nós recuaremos investimento. Nós voltaremos a ser o Estado comprador, como já fomos no passado. E nós teremos condição de aumentar a produção. E aumentando a produção, aumentaremos o consumo. Toda a base da pirâmide consumirá mais, aquecer-se-á a economia. Por que não? Por que temos que asfixiar o nosso povo? Por que temos que continuar nesse modelo térmico em que é proibido comer? Por quê? Se nós temos, do ponto de vista de área, onde a agricultura é potencial, uma extensão de terra que é superior em quilômetros quadrados, a soma do que existe no potencial agrícola na Rússia, na China, no Canadá, os três juntos somados
Os senhores vão dizer como é que pode? Pode! A Rússia, o maior dos estados modernos, chamado Estado continente, a Rússia tem 17,07 milhões de quilômetros quadrados. Lá, a leste do planeta. A oeste, aqui no Canadá, tem 9,97 milhões de quilômetros quadrados. A China lá tem 9,57 milhões de quilômetros quadrados. Estados Unidos tem 9,37 milhões de quilômetros quadrados. Somos o quê? 8 milhões. Mas do ponto de vista de área agrícola, ou potencialmente agrícola, a soma dos 3 primeiros é igual a nossa. Vejam que potencial extraordinário. Mas como pode o agricultor plantar se ele não tem nenhum incentivo para fazê-lo? A agricultura sofre influências sazonais. O homem que planta não pode estar cerceado de modo rígido, como está o empresário da cidade. As intempéries, às vezes imprevisíveis, exigem de um governo sério, como em qualquer ponto do mundo civilizado, que haja um investimento especial no campo. Prioridade máxima do nosso projeto para a agricultura. Mas não é para continuar aumentando esse corredor de exportação, não! Alimentar-se-ão os brasileiros primeiro, exportar-se-ão os excedentes. Acabará com um passe de mágica esse cinismo de sermos um grande exportador para conseguirmos divisas para pagar os juros de uma dívida que já se multiplicou por si mesma numa progressão geométrica infindável. Se a agricultura é prioridade nossa, essa região dos senhores, todo o Nordeste, e gostei da consideração do Dr. Cosmo, o Nordeste tem água. É mentira dizer que não tem água, não aparece água. Utilizam-se apenas 17% dos recursos hídricos de superfície. 17%. Rios e as águas de profundidade. Acabará de vez essa repetida e monopólica distribuição de comida para os nossos pobres irmãos. Acabará de vez essa situação de penúria. De onde virão recursos? Daqui mesmo. Já lhes falei do potencial agrícola. Vamos falar do índice pluviométrico. O Brasil é o maior índice pluviométrico do planeta. Chove no Brasil mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Despejam-se por dia 43 trilhões de litros só para a taxa da terra. Mas os dirigentes do Canadá são lúcidos, são patriotas. Quando assinaram lá, disseram não, água não. Mas nós entregamos tudo. Os nossos dirigentes são inimigos da pátria. São apátridas. São 20 anos do tempo. Nosso projeto nacional. Um ponto que tem importância crucial é a utilização de energia. Quem tem energia cresce, desenvolve-se e se impõe. Quem não tem energia, fenece, morre. A frase é do ilustre colaborador, um professor de física nuclear, amigo nosso, que é titular, tá? Lá em Brasília, professor Bautista e tal. A história das civilizações pode ser contada, é qual todo o nosso livro. A história das civilizações pode ser contada em função da utilização de energia. E como é que o mundo hoje se movimenta? O mundo se movimenta em cima de biocarbonetos fósseis, o petróleo. E o petróleo está acabando. Em 3 décadas ou um pouco mais, não haverá mais petróleo no planeta. Os Estados Unidos gastam a ouro. Os países do G7 consomem energia em níveis estratosféricos, enquanto nós somos quase iluminados a lampião. Mas isso tem solução. Porque o Brasil, e é preciso que os senhores saibam, se alguém não sabe, é a única
única potência do planeta que pode fornecer energia para o mundo inteiro. Porque o Brasil recebe por dia, em luz solar, mais do que centenas de milhares de usinas de Itaipu funcionando a todo vapor, em cota energética, em gigawatts. Essa energia solar não interessa lá nos países do primeiro mundo, porque eles são todos frios. Por isso eles utilizaram o potencial dos hidrocarbonetos fósseis. Por isso eles impuseram ao planeta inteiro o uso do petróleo. Por isso que nós, imbecis que somos, ou que temos sido até hoje, temos trabalhado só com petróleo. A energia solar é não poluente. E alguns argumentarão, alguns dos senhores, doutor Enéas, como fazer isso? Para que essa energia que nos chega como uma dádiva do Criador possa ser utilizada, nós precisamos de um instrumento que a retenha. Esse instrumento é a planta. E o Brasil, mais uma vez, como país abençoado, o Brasil tem a maior floresta tropical do planeta. Sobre a nós estão os olhos, a cobiça dos alienígenas. Ou não pensem por acaso que eles estão preocupados com os índios? Com essa conversa fiada de meia dúzia de imbecis, ficam repetindo, vocês sabiam o que eu estou dizendo? Quem está preocupado com isso lá fora? A Inglaterra, todo mundo com índio que está no seu caminho. Estão preocupados, sim, com o subsolo riquíssimo. Aqueles que estão masculino. Estão preocupados com a floresta que tem um potencial em madeira colossal, sem limites do planeta. Estão preocupados, isso sim, com a reserva genética. Já existe até a lei das patentes em que eles querem os Estados Unidos ser donos dos micro-organismos fortes, das bactérias. Só falta serem donos do ar atmosférico. Mas, para que a energia solar possa ser aproveitável, nós precisamos de um tripé. Nós precisamos do sol que nos chega como dádiva em todo o grande continente, posso chamá-lo assim, que é nosso país. Precisamos de água que nós a temos como um caudal. Precisamos de planta e nós a temos para irrigação. O que nos falta? Falta nos livrarmos dessa caterva, dessa súcia de aproveitadores da nossa terra, que se repetem ano após ano, eleição após eleição, iludindo o nosso pobre povo, que não sabe nem a natureza do ar que respira, quanto mais a perspectiva de utilização da energia solar. A utilização da energia solar, retendo-a na planta, poderá nos dar de volta os glicídios, as proteínas, os óleos, e poderemos usar óleo de DMT, substituindo com grande margem de segurança o diesel, e poderemos exportá-lo para o mundo inteiro, sem nenhuma atividade predatória, sem roubar de ninguém, mas eles sabem disso. Senhor Kissinger, secretário de Estado americano, homem respeitadíssimo lá no seu meio, patriota, sem dúvida para eles, patriota para a sua terra, disse certa feita, e o fez por escrito, que chegaria a época em que vestimentos pomposos deveriam ser feitos no sul, o sul, leia-se, do Brasil, e não das republicanas de nossas irmãs. Investimentos que foram estimulados pelo Sr. Bill Clinton, em $1 trilhão em 10 anos. Para quê? Para isso que está começando a ocorrer, para tomar em conta a nossa Petrobras, do nosso sistema de comunicação, de tudo aquilo que é estratégia da Amazônia, criando uma nação ali, dita, uma área internacional, indígena, para quando nós quisermos brigar, já não é mais nós. Senhores, o projeto pressupõe uma reviravolta. O nosso projeto pressupõe que o nosso país se ponha de pé, como eu estou, que deixe de estar de joelhos no cenário internacional. O Brasil não precisa de nada, tem tudo para ser independente.
antes que ele complete 2 séculos da sua independência política, se o Criador nos ajudar, nós proclamaremos a sua independência econômica. O Brasil tem tudo para ser a maior potência do planeta. Não tem por que continuar sendo servo. E no nosso projeto, há lugar para todos. Os mais velhos, os idosos, que hoje são alijados do processo, para os quais se fazem passeadas, serão chamados todos. Todos! Para ajudar no processo educacional, tal como já se faz no Japão. O homem mais idoso tem experiência, não interessa até onde ele estudou. Se ele tem primário, secundário, científico, após o segundo grau, se ele tem faculdade, não interessa. Sempre ele terá cuidar. E serão chamados todos. Não serão obrigados, serão chamados. Mas todos, ou quase todos, ou pelo menos a maioria, eu tenho certeza atenderá o chamado. Porque será um chamado cívico. Será um chamado de reedificação da ordem nacional. Para que na nossa terra possa emergir um batalhão imbuído de patriotismo. Nosso grande projeto não são os mais idosos, mas os jovens terão seu lugar. A educação sofrerá uma reformulação. Desaparecerá a desordem. Em todos os lugares. Respeitar-se-ão os símbolos da pátria. Acabará essa gracinha que aí de que tudo é igual. As coisas não são iguais, as pessoas são iguais. Uma pessoa que dá aula, ela está transmitindo, ela não está discutindo. E se ela não sabe transmitir, que aprenda para fazê-lo. Chega dessa história de debate, tudo quanto é nível. Eu dou aula para médicos. E meus colegas, doutor Marcos, meu amigo Wilke, a vereadora já conhece meu trabalho como professor. Eu dou aula para 800 médicos em curso particular meu. Não é em faculdade. Particular quer dizer o aluno paga para ter aula. Então você paga é porque aprende, senão não pagaria. Paga, vai o curso. São 200 médicos no Rio, 200 em São Paulo. No segundo semestre eu repito, doutor. E eu digo no primeiro dia de aula, os senhores estão aqui para aprender, não para debater. Depois os senhores aprenderem, os senhores debatem. Mas se começarem debatendo, o que é que vieram fazer aqui? Hoje, professor e aluno formam uma amálgama. O professor senta junto aos alunos e vamos debater. Com isso, ele não precisa saber nada. Ele está debatendo. E o aluno está feliz, está vendo esses tacos elinos. Um engana o outro. E o processo dialético vai progredir. Eu insisto, talvez seja a terceira ou quarta vez que eu estou falando de educação, porque é um dado fundamental. Não existe uma sociedade que se desenvolva se o seu povo não estuda. Só o conhecimento liberta o homem. O homem que sabe é mais forte do que o homem que não sabe. O homem que conhece é mais seguro do que o homem que não conhece. Velho Sócrates na Grécia ensinava: a ignorância é a mãe de todos os males. Se nosso povo soubesse a força que tem, se nosso povo soubesse a riqueza de quem ele é dotado, se nosso povo soubesse do que ele é capaz, não estaríamos fazendo isso. Meus senhores, nosso projeto, a educação vai sofrer uma revolução brutal, mas não para se experimentarem teorias novas. Vamos fazer aquilo que já tem certo. O professor ensina, o aluno aprende. Chega de tentativas esdrúxulas, de reuniões que não acabam nunca, de reuniões em que se discute o tema do que vai ser discutido na prova. As reuniões que eu vejo ocorrerem impressionam pela sua vulgaridade. A impressão que eu tenho é que
ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Daí se for como um verbo achar, todo mundo acha. Interroga-se que um jogador de futebol, que pode ser até um excelente jogador de futebol, pode, mas pergunta-se o que ele acha de uma questão astrofísica. Ele acha. Pergunta-se um cantor de rádio, que pode ter uma bela voz, pode ser um excelente cantor de rádio. Pergunta-se para ele acerca da equação diferencial que liga a dívida externa à dívida interna. Ele acha. E a imprensa os promove e os apresenta como exemplos do que eles chamam cultura. Cultura é preparo. E preparo a gente adquire estudo ao longo de uma vida. E essa mensagem poderosa, forte, será transmitida para o país inteiro pela televisão. Os órgãos de comunicação vão participar desse processo, queira ou não. Alguns dos senhores dizem como o senhor consegue a Constituição que está nos dá poder para isso? Se o presidente da República quisesse usar a Constituição a favor da sociedade, poderia fazê-lo. Porque ela tem artigos de modo explícito que dizem que a criança e o adolescente devem ser poupados de cenas de luxúria, de lascívia, de quebra do processo educacional de formação da cidadania. A Constituição não é isso. E por que os detentores do poder não fazem? Porque são covardes. Quando eu fui candidato à presidência da República, eu disse: havia 2 debates, eu tinha 1 minuto, senhor José. Na outra eleição eu tinha 15 segundos. Com 15 segundos eu transmitia uma mensagem meteórica, falando 3 a 4 palavras por segundo, uma velocidade que é o triplo desta com que eu estou falando. É claro que a grande maioria não conseguia perceber. É compreensível. Em um povo cujo índice de nível proteico celular é tão baixo. Era difícil esperar que a mensagem ficasse mais. No término da mensagem, nos 2 segundos finais, eu dizia: meu nome é Neto. E muito embora a população não tivesse entendido, o cara fica um indivíduo estranho, indignado, estava dizendo, indignado, como qualquer homem na rua fica indignado com o que está aí, com o que é feito contra ele. Embora a população não entendesse, ela sentia. A população percebia que havia um sentimento ali profundo de vontade de se doar todo, de se dar por completo. E a partir daqueles 15 segundos nós tivemos 360 mil votos. E o eco foi tão grande que pessoas de alto gabarito intelectual e de preparo de nós se aproximaram do nosso partido, se estabilizou. Eles diziam: não vai conseguir dizer nada, e nós dissemos. Não vai conseguir o registro, nós conseguimos. Vai se candidatar ao cargo? Não nos candidatamos. E chegou o ano de 94. Mudaram a lei às pressas, não querem fazer agora. Tudo isso que os senhores ouvem se dirige especificamente a uma pessoa, que é a mim. O perigo para o sistema. Especificamente. É uma metralhadora apontada para um lugar só. Ninguém está preocupado com o partido pequeno, não. Não há líder nacional dele, não interessa. Essa apontada para um indivíduo em particular que representa o perigo para o sistema todo de pensar. E aí, mudaram a lei. A calada da noite. Para ser candidato a presidente da República, o partido precisa ter 15 deputados. E disseram: tá vendo? Não é ser candidato. Mas eu acredito na lei. Eles disseram que eu sou defensor da lei, na hora que eu gosto. Jamais eu aceito a desordem. E dentro da lei, minha mulher é procuradora militar. Ela e eu nos sentamos, estudamos, e naquela ocasião, o advogado que comprou 50 mil dólares. Por uma ação de imposto. O menor valor que eu comprei. Eu já estava integrado, completamente integrado. Eu passei 6 anos gastando, eu ganho bem, ganho muito bem. Já existe dólar para quase 1.000 médicos por ano, ganho bem.
Mas eu gastei por esses 6 anos uma fortuna para manter o partido, para organizá-lo em 10 estados. Então, sentamos em meu e fizemos um documento. Pedimos para um amigo nosso de Brasília lá assinar, e ele, com uma dedicação sem par, e veio lá, assinou para a nossa ação e ganhamos no Supremo Tribunal. E aí,